Olá, está começando para a TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Silvio Henrique Vieira Barbosa, professor da Casper Libero. Ele vai hoje conversar com a gente sobre TV e cidadania. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Obrigado a você, Paulo. Prazer estar aqui. Professor, eu queria, para começar, que eu sei que o senhor fez aqui um doutorado sobre justamente televisão, TV e cidadania. Qual era o foco do seu trabalho, professor? O foco dessa pesquisa pela Escola de Comunicações e Artes da USP foi descobrir se a televisão tem realmente alguma relevância do ponto de vista de transmissão de informações importantes para a população, ou se não, ou se é apenas entretenimento, é aquele estereótipo que a gente faz da televisão, algo alienante, algo para você deixar de pensar na realidade, para poder sonhar com a sua novelinha, com seus personagens favoritos e por aí afora. E a conclusão foi ultra positiva. Eu entrevistei 120 ONGs, organizações não governamentais, que trabalham com questões sociais, direito da mulher, da criança, deficiente, idoso, sem teto e por aí afora. E essas ONGs, a conclusão dessas ONGs é que a TV é fundamental para a transmissão de noções positivas para a nossa população. Agora, a pergunta é, isso acontece com frequência? E a resposta é, não acontece. Porém, nos momentos em que a TV tem esse momento de iluminismo, assim, de clarividência, de pensar realmente na população, as ONGs dizem que a TV faz e muito bem, transmitindo noções importantes para a população. Os programas mais valorizados são do próprio jornalismo, o jornalismo na televisão é muito elogiado, mas empatando com o jornalismo, um gênero que a gente não imagina, a ficção, a telenovela. As ONGs acham que se você colocar uma mensagem positiva dentro de uma telenovela, o alcance social dessa telenovela permitirá que a mensagem seja vista do Oiapoque ao Chuí. Veja o sucesso das novelas, a audiência das novelas. As ONGs acham que se você fizer, por exemplo, um programa específico, programa de 1 hora, para debater o direito do cadeirante na cidade de São Paulo. Quem verá esse programa? Os cadeirantes e seus familiares. Agora, coloque um cadeirante como personagem ficcional numa telenovela. Coloque esse cadeirante enfrentando dificuldades para atravessar a rua, numa calçada esburacada. No dia seguinte, todo o país vai estar discutindo como as ruas são um lixo. Professor, o senhor falou dessas cento e não sei quantas ONGs, mas quem são essas ONGs? Eu fiquei curioso agora de saber que ONGs são essas. Isso, olha, Projeto Axé da Bahia, o Habitat para a Humanidade, que é uma ONG internacional, a Unicef. Quer dizer, o senhor fez uma ONGs do Brasil todo, foi isso? Isso. Ou só localizado ONGs do Estado, na cidade de São Paulo? ONGs do Brasil e ONGs internacionais que trabalham no Brasil também. Como a Unicef. O Unicef, por exemplo, é ligado à Organização das Nações Unidas, não é? O Habitat Brasil é uma organização internacional que trabalha pelo direito à moradia no mundo inteiro e que está aqui também. A Organização Internacional do Trabalho também é uma internacional, mas no Brasil o Projeto Axé, que trabalha com crianças afrodescendentes da Bahia, Instituto Benjamin Constant, que trabalha com deficientes visuais, também no Nordeste, Semina e Cepia, que são ONGs relacionadas aos direitos, à sexualidade da mulher, que também combatem a violência, a educação da mulher, Pastoral da Criança, Alfabetização Solidária, enfim, ONGs bastante relevantes. Então quer dizer, os resultados da sua pesquisa foram que, de certo modo, a televisão acaba tendo essa função aí de uma construção, de uma cidadania, por causa do alcance que ela tem. Mas será que ela consegue, tudo bem, ela consegue chegar a esses pontos, mas eu quero dizer de fazer com que essa TV ela possa fazer com que essa pessoa, esse telespectador, realmente ele possa elaborar a sua cidadania, no sentido que ele possa ter consciência de si e consciência do espaço público. Eu estou falando nisso porque eu estou mais em um viés, e o senhor deve ter, no seu trabalho, ter desenvolvido isso, mais um viés da Escola de Frankfurt. Quer dizer, a televisão possibilita realmente as pessoas terem consciência do que é ser cidadão, por exemplo? Então, você sabe que a partir problematizando um pouco, claro. Porque me parece muito, fica muito na evidência,
A partir dessa análise do que as ONGs concluíram, que as telenovelas são importantes, eu fui analisar as telenovelas. E eu descobri que as telenovelas ficcionais mudam a realidade do brasileiro de forma concreta. Uma única novela, Mulheres Apaixonadas, ela tinha 3 quadros básicos. O quadro da mulher que era agredida pelo ex-marido, que vivia perseguindo-a. O quadro do casal de idosos que vivia de favor na casa do filho, junto com o filho casado, com a mulher e os netos, a neta especialmente espezinhava, maltratava de forma especial os avós. E o terceiro núcleo era o núcleo das balas perdidas, os atores que eram baleados no Rio de Janeiro. Ao final dessa novela, o Congresso Nacional aprovou a Lei Maria da Penha, uma lei que estava engavetada, mofando no Congresso Nacional. A novela provocou a aprovação da lei? Não, a novela fez com que a mulher do deputado, a empregada do deputado, a filha do deputado comentassem o tempo todo ao redor dele. Ele viu a reação da sociedade. Esperto, será que não existe alguma lei aqui contra a violência da mulher para a gente poder votar? Olha, essa lei aqui, Maria da Penha, vamos votá-la? O Congresso, portanto, se movimentou por causa de uma novela. Então, a mulher espancada na telenovela, uma ficção, provocou a aprovação de uma lei que garante hoje à vítima da violência doméstica uma proteção que não existia. Antigamente, o espancador, o ditado nacional era: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, pode bater à vontade. Com a Lei Maria da Penha isso mudou. Posso só citar as outras 2 leis ou você quer comentar essa especificamente? Não, por favor. Segunda lei, a Lei do Desarmamento, aprovada também por causa dessa novela. A violência, a bala perdida, a discussão no trânsito, tudo isso acarretava em violências, uma violência exacerbada na sociedade. A Lei do Desarmamento foi aprovada, retirou boa parte das armas da sociedade civil. Não é isso? E a terceira lei, o Estatuto do Idoso. Aquele casalzinho de idosos super simpático que conquistou a população brasileira e que era vítima da neta malvada que roubava dinheiro, os maltratava, chamava os incompetentes de não servem para nada, por que vocês continuam existindo? Enfim, o Estatuto do Idoso foi aprovado. Uma novela, 3 leis. Quer dizer, qual a importância da ficção na sociedade brasileira? Veja a aprovação das leis. Então, mas professor, me parece que fica tudo muito fácil, né? Porque eu acho legal, eu acho muito interessante. Mas, na verdade, então, o que o senhor quer me dizer é que a telenovela, nesse caso, ela acaba, digamos assim, criando grupos de pressão em relação ao Congresso Nacional, em relação a leis, né? Mas até que ponto, no nosso dia a dia, há uma mudança? Porque se a gente for ver nas estatísticas, ainda continua muita mulher sendo, digamos assim, agredida, muitos preconceitos em relação aos idosos, por exemplo, a questão da homofobia e outras questões a mais. Até que ponto realmente, no caso mais específico, as telenovelas que já fazem parte da nossa chamada cultura pop, há uma mudança de comportamento nas pessoas, né? Porque uma questão, tudo bem, me parece que aparece, os programas acabam como que tendo um papel de pressão política em relação à elaboração de determinadas leis. Mas e no dia a dia? Eu acho que assim, a gente pode observar a mudança superficial, claro, ela é imediata. Desculpe atrapalhar, estou exigindo muito, né? Mas enfim, já que há essa questão, quer dizer, cidadania não é só elaboração de leis, mas também é mudança de comportamento no dia a dia das pessoas. Veja só, eu penso assim, as mudanças superficiais, elas são imediatas. Se a Fátima Bernardes aparecer com um novo corte de cabelo, naquela mesma semana, os salões vão lotar de mulheres buscando aquele mesmo corte de cabelo. Então, a mudança superficial ela é evidente. A influência da TV ela é grande nesse ponto. Se o ator aparecer com determinada camisa, essa camisa vai bombar durante as semanas seguintes em vendas. Se a atriz aparecer com uma joia, essa joia vai ser fabricada e vai ser vendida na 25 de março, a preço de R$3 tem o brinco da atriz tal na novela tal. Então, assim, as superficiais são imediatas. Agora, as questões que envolvem a moralidade, essas a gente sabe que não basta eu dizer, olha, o certo é esse, o errado é esse. A partir de então eu só farei o certo. Não, demora. A gente precisa do quê?
mesmo de um incentivo do próprio Estado. É para isso que serve a lei, não é? A lei não é um incentivo para que a gente use o cinto de segurança? Eu usaria cinto de segurança se não fosse obrigatório, se eu não corresse o risco de levar uma multa? A resposta é, às vezes sim, às vezes não. Eu poderia esquecer e não pôr. Agora, com risco de eu saber que a sanção do Estado está presente, eu tomaria mais cuidado. Eu acho que esse espancador também, esse espancador de mulher, a primeira vez que ele for chamado numa delegacia, ele vai tomar atento de que ele pode acabar ficando lá dentro mesmo. Quer dizer, isso vai mudar a forma dele ver o mundo, ele vai deixar de ser um agressor de mulheres? Pode ser o primeiro passo, né? Então, professor, mas há uma questão de comportamento vinculados às regras provenientes do Estado e a questão da moral que tem a ver com o próprio indivíduo, né? Eu queria debater um pouco sobre esse assunto, mas no nosso próximo bloco, né? E você continue aqui conosco no Café Pensamento. Bom, o livro que marcou a minha vida é O Pequeno Príncipe. Eu fiquei pensando possibilidades de livro para falar, mas O Pequeno Príncipe ele marcou a minha vida porque é um livro infantil, mas que traz conceitos que não são absolutamente apenas infantis, mas são conceitos para a vida, conceitos de sabedoria, conceitos de entendimento sobre a vida. O Pequeno Príncipe foi um livro que, em princípio, passou como entretenimento para mim, ao infantil, um livro rápido de leitura, mas depois eu fui captando coisas muito legais no livro, conceitos impressionantes assim de um autor realmente genial, e tem muita coisa que serve para a vida, como lição de vida naquele livro. Então ele traz, por exemplo, situações sobre o homem sério, onde o homem sério diz, não posso falar porque eu sou um homem muito sério. Aquilo ali é uma grande piada, essa seriedade do mundo é contrastada com a alegria, com a leveza da criança. Um outro aspecto que eu gosto também é do homem ocupado. Então isso eu sempre me vejo às vezes agindo como esse homem ocupado e tento mudar isso, seja no relacionamento com meu filho, seja no relacionamento com outras pessoas. Isso é muito importante a gente visualizar. Citei aqui alguns exemplos, eu aconselho você a reler o livro, se você já leu, reler tendo essa visão, ou se você nunca leu, leia o livro porque vale a pena. Estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Silvio Barbosa. Professor, nós estamos falando no nosso primeiro bloco a respeito dessa influência que a televisão tem na formação da cidadania, né? Mais especificamente aqui da população brasileira. E uma questão que surgiu uma coisa é a influência da TV, por exemplo, através das novelas, como grupos de pressão para elaboração de leis, como a Maria da Penha, entre outras. Uma outra coisa é até que ponto realmente a televisão ela possibilita a construção, a elaboração de novos comportamentos realmente de cidadania no dia a dia. Porque, como nós tínhamos falado, uma coisa é o personagem que muda a tinta do cabelo, a roupa, o corte, que são comportamentos superficiais. Outra coisa tem a ver com realmente mudanças de comportamentos em uma ordem ético-política. Até que ponto a televisão ela fica somente nessa mudança superficial de comportamento? É interessante, Paulo, porque a gente discute a função das mídias, bom, desde sempre, na verdade, não é? Mas Adolf Hitler dizia que ele achava a palavra falada mais importante que a escrita.
Porque a palavra falada transmite uma emoção que a escrita não necessariamente vai transmitir. Ok. Lenin dizia que o cinema era fundamental para a educação do povo. Por quê? O cinema tinha imagem e movimento. O cinema, aquela imagem e movimento permitia atingir o emocional das pessoas de uma forma mais forte. Bom, dois ditadores que utilizaram, portanto, as mídias que estão se fortalecendo ao longo do século XX, o rádio, no caso de Adolf Hitler, o cinema, no caso de Lenin, e no final das contas, os dois utilizaram as duas mídias de qualquer maneira. Mas veja, o que é a televisão hoje? A televisão é o rádio, que é o cinema também, é a imagem. O cinema nasce como mudo, mas ganha o áudio e se transforma na televisão. Portanto, uma caixa de rádio, uma caixa que transmite áudio e imagem simultaneamente. Qual a capacidade, portanto, dessa mídia que junta tanto a imagem com a palavra de nos emocionar, de nos atingir, portanto, de uma forma mais intensa do que aquele discurso, que, no caso do Brasil especificamente, que é um país onde a leitura ela é quase que desconhecida por grande parte da população, qual a influência dessa mídia que nos emociona de fato na conscientização do que a gente deve ou não fazer? Ela é fundamental. Então, mas assim, ela é fundamental nessa questão de mexer realmente com sentimentos, com o emocional e com manipulação, né? Por isso que você acabou de dizer a respeito tanto do Hitler, bem como do Lenin, né? Mas, no final das contas, mexe com a questão imediata do emocional, e daí algo manipulador. E nessa questão aí da manipulação, você aqui no seu livro, TV e Cidadania, fala no terceiro capítulo, na terceira parte do terceiro capítulo, que é o mau exemplo dos Estados Unidos. Que mau exemplo aí que os Estados Unidos, a mídia norte-americana ou a TV norte-americana dá ao seu cidadão? Então, os Estados Unidos são o grande laboratório mundial de produção audiovisual, não é? Tudo que se faz para o bem e também para o mal, primeiro estreia nos Estados Unidos e depois é adaptado nos demais países, né? E a nossa TV, a TV brasileira, ela é principalmente inspirada na televisão americana. Pouca influência europeia e muito americana, não é? Se fosse uma influência mais europeia, nós teríamos mais TVs educativas, mais TVs públicas. Mas a TV europeia, de modo geral, também é muito ruim, né? Eu estou pensando nos grandes exemplos, estou pensando na BBC de Londres, que é o grande exemplo de TV pública no mundo. Quer dizer, o único exemplo de TV pública no mundo, na verdade, né? Tá bom, mas voltando aos Estados Unidos, como é? Estados Unidos. Eles têm 2.400 canais de TV hoje nos Estados Unidos. Canais de rede nacional, canais regionais, canais estaduais, canais municipais, canais de condado. O que eles têm lá é um laboratório infinito para testar formatos. Por isso que Silvio Santos tem casa em Miami, para poder ir lá a cada 2 meses, liga nos canais hispânicos, vê o que está passando. Se ele vir alguma coisa que ele gosta, ele já adapta aqui na semana seguinte e cria esse novo show aqui no SBT. Record e Globo têm os seus escritórios em Nova York, só para ter correspondente? Não, também para ter os seus olheiros e verem o que está sendo testado lá, que possa ser adaptado para a nossa cultura, mesmo porque a cultura americana, ela produz para nichos, né? Produz para os hispânicos de Chicago, produz para os negros de Atlanta. Eles produzem para nichos, o que nós não fazemos. Exatamente, nesse aspecto me parece que uma grande influência, principalmente, por exemplo, o modelo de telenovela que nós temos, que realmente é o modelo da Globo, já lá no início dos anos, final dos anos 60 final dos anos 60 e início dos anos 70, né, com Humberto Rockefeller, que é uma mudança completamente, né, no modelo de novela. Me parece que nesse aspecto não há nenhuma influência. Mas eu queria saber que mau exemplo que os Estados Unidos dão ao mundo. O mau exemplo americano foi eles nos convencerem de que a audiência, que aqui no Brasil nós chamamos de Ibope, né? É uma empresa particular que faz essa audiência minuto a minuto na televisão brasileira, mas que a audiência deve estar acima da própria importância do conteúdo. Para ter audiência, eu preciso, portanto, manipular, se necessário for, o discurso, a imagem, para garantir a atenção do meu público. Os resultados são telejornais sensacionalistas, que a gente não pode chamar de telejornal. São programas, na verdade, de espetáculo com viés policialesco. Isso é jornalismo?
Quer dizer, seria jornalismo se você avançasse em relação à notícia. Houve o assassinato, por que houve o assassinato? Por que a sociedade está tão violenta? Isso seria jornalismo. Se você só vai mostrar 15 assassinatos, um na sequência do outro, isso já não é jornalismo. Isso é show, é espetáculo para a audiência. E nesse aspecto, então, como é que você vê os nossos jornais, os nossos telejornais? Eles também estão cada vez mais nesse aspecto de show, como os norte-americanos? Eu acho que a gente já está tão impregnado que em alguns momentos nós estamos até ultrapassando os norte-americanos. Na semana passada houve aquele atentado na Líbia e o embaixador americano morreu numa explosão. A foto de capa da Folha de São Paulo, o cadáver do embaixador sendo carregado. Close no rosto do embaixador morto. Mas isso os jornais já desde sempre tiveram. Estou falando em termos de televisão, né? Mas eu só queria fazer esse comparativo com a imprensa americana. Eu fui olhar o site do New York Times, a imagem de capa era a embaixada em chamas, dizendo que o embaixador tinha morrido. Washington Post, a embaixada em chamas, dizendo que o embaixador tinha morrido. Os americanos não colocam cadáveres na capa. Nós colocamos. Nós os ultrapassamos, portanto, nessa exploração do sensacionalismo mais mórbido. Influência de um jornal diário que foi muito importante nesse país, o Notícias Populares, que tinha cadáver na capa o tempo todo. Como isso influenciou a televisão? Com o surgimento do Aqui e Agora, aquele programa nos anos 90, que durante aí quase uma década nos mostrava cadáveres no horário nobre da televisão. Um dos apresentadores, o Gil Gomes, que era criou um personagem famoso no rádio e trouxe esse personagem para a televisão, em que ele descrevia 15 tiros e a câmera mostrava um cadáver. Então, professor, na verdade, só para nós terminarmos, me parece que se por um lado até as telenovelas brasileiras elas possibilitam a formação de grupos de pressão, digamos, nomeando dessa forma, grupos de pressão para a elaboração de leis que venham ao encontro da cidadania, me parece que, por outro lado, a televisão, ela cada vez mais fica sensacionalista, a partir disso que você acabou de dizer, das influências da TV norte-americana. Então, no balanço geral, me parece que essa positividade que você chama a atenção da televisão, ela se dilui um pouco, não? Só para a gente poder... Eu acho que sim, ela se dilui e, assim, como a TV é um bem público, a gente precisa pensar que a TV aberta é uma concessão nossa da sociedade para que empresários explorem. Cabe a nós, a sociedade, exigir que esses empresários melhorem ainda mais a qualidade do que eles nos oferecem. Eles não são prestadores de serviço, pois que prestem um bom serviço para nós, o público. Professor, infelizmente eu queria continuar o nosso programa, mas terminou, né? Eu gostaria de agradecê-lo, não sei se você gostaria de falar algumas palavras finais para os nossos telespectadores, né? Cabe um espaço para o merchandising social. Esse é o meu livro, TV e Cidadania, em que eu discuto todo esse questionamento. Afinal de contas, qual a importância da televisão na nossa vida e nessa mensagem tão importante, que é falar dos nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros. Tá bom. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença e agradecer a você que tem acompanhado a gente aqui no Café Pensamento e até o nosso próximo programa. Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado.
Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma. Olha, é um livro que eu li recentemente, achei muito legal, chama-se Na Sala com Danusa, que é com a Danusa Leão, todo mundo conhece, uma figura conhecidíssima no Brasil, foi esposa do Samuel Weiner, né? E eu ganhei de uma prima minha, ela tinha esse livro, falou, lê, tal, é diferente. Eu confesso que no começo eu falei, vou ler o livro da Danusa, tal, ele fala sobre etiqueta, será que eu leio tal? Mas confesso que eu li o livro em eu li o livro acho que em 2 horas, achei o máximo o livro. Ela fala questões muito interessantes de etiqueta em casa, no trabalho, no transporte público, com amigos, em festas. E eu acho que é um livro muito interessante. Todo mundo deveria ler para saber um pouco mais como ter um pouco mais de comportamento, um pouco mais de educação, que às vezes a gente não tem por aí, né? Ela busca situações comuns, festas, aniversários, recepção, ou você na sua casa dando um jantar para amigos íntimos, etc. e tal. Ela busca esses vários momentos, né, da vida social. E ela dá várias dicas. Como ela é uma mulher muito viajada, muito educada, socialite também, então ela traz muitas dicas interessantes. Muitas delas até a gente já conhece, etc. e tal. Mas uma ou outra assim também, ela sempre traz uma coisa nova. Eu achei que valia a pena, acho que todo mundo deveria ler. É um livro que a gente não dá, de repente, num primeiro momento, uma importância, né? Vou ler um livro sobre etiqueta, mas eu achei o máximo.